Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, o texto que está aqui no Salmo 56, que é o Salmo de Davi. E eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu admiro muito os Salmos de Davi. Eu gosto demais dos Salmos de Davi, porque quando Davi, ele compõe os seus salmos, que eram cânticos, os salmos eram músicas feitas para Deus, em que os salmistas abriam o coração para o Senhor, expondo não somente a fé que eles tinham, não somente a confiança que eles tinham em Deus, mas os salmistas também expunham os seus temores, os seus medos, as suas dúvidas, as suas incertezas. Não existe nada mais espiritual do que os salmos, ao mesmo tempo que não existe nada mais humano do que os salmos. É por isso que nós cristãos gostamos tanto dos salmos, e possivelmente seja o livro do Antigo Testamento que nós mais lemos, porque quando lemos os salmos, nós nos identificamos com aqueles autores sagrados que, inspirados pelo Espírito Santo, comporam essas canções ao Senhor. E Davi diz assim no Salmo 56, para a gente começar, versículos 1 ao 4: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer os simples seres humanos? Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar. Você já se encontrou em alguma situação que você precisou se fazer de doido? Que você precisou se fazer de louco? Eu conheço uma irmã, inclusive ela já está com o Senhor, que certa vez ela sofreu um assalto. O bandido chegou, apontou a arma para ela e disse: perdeu, mané. E aí, ela se fingiu de louca. Ela caiu no chão, começou a espumar a boca e o cara foi embora. Ela fez igualzinho Davi, gente. Igualzinho Davi. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando Davi compôs esses salmos, ele compôs esse salmo no momento, ou depois dele ter passado exatamente por uma situação como essa. Ele estava no meio dos filisteus, descobriram que era Davi que estava ali, um dos maiores guerreiros de Israel. A fama de Davi já havia corrido para todo lugar, e o Davi estava fugindo do Saul, o rei de Israel, porque o Saul estava com ciúmes e com inveja de Davi, porque Davi começou a ir para as guerras de Israel depois de enfrentar Golias. E aí sabe o que aconteceu, gente? Quando Davi e Saul voltavam das guerras, Saul era o rei, Davi era um dos guerreiros de Saul, um dos principais guerreiros. E quando eles chegavam em Jerusalém, as mulheres começavam a cantar em voz alta. Elas cantavam assim, que o Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí o Saul começou a ouvir aquilo e o coração dele começou a ficar invejoso. É como que se fosse nos dias de hoje, o Saul tivesse lá o seu Instagram, Davi tivesse seu Instagram, aí o Saul ia ver o Instagram do Davi, e o Saul como rei, suponhamos que o rei tivesse 500.000 seguidores. Aí ele está vendo, Davi 200.000, 300.000, 500.000, 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Um monte de like, um monte de seguidor, um monte de comentários. E Saul, que não era nada humilde, mas era um homem cheio de orgulho, começou a perseguir o coitado do Davi, um dos seus principais guerreiros. E Davi, irmãos, ele sempre foi fiel a Saul. O Davi sempre foi leal a Saul. E uma dessas fugas, Davi estava dentro de uma caverna. E o Saul entrou para fazer as suas necessidades, o famoso número 2. E o Saul então tirou sua roupa, ficou agachado,
de uma forma que qualquer pessoa poderia batê-lo, sozinho dentro daquela caverna. Não vamos nem pensar no cheiro que estava aquela caverna. E justamente naquela caverna em que Saul entrou para fazer suas necessidades, estava lá o Davi com os seus homens. E quando descobriram que era Saul que estava deixando a caverna com aquele odor maravilhoso, os homens de Davi falaram assim: Davi, está aí a oportunidade que Deus te deu. Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que por mais que Saul estivesse errado, ele havia sido ungido como rei de Israel. E se fosse para Davi ser ungido rei um dia, ia chegar o tempo certo disso acontecer. E Davi então, ele só cortou um pedaço do manto de Saul. E mesmo esse pequeno gesto, vindo por trás quietinho, pesou o coração de Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele respeitava as autoridades que Deus havia colocado sobre ele. Você só pode exercer autoridade, irmão, se você aprender a estar debaixo de autoridade. Aprenda isso. Você só poderá exercer autoridade se você aprender a estar debaixo de autoridade. Nunca vi, irmãos, eu tenho quase 40 anos de evangelho, eu não conheço ninguém que tenha sido um obreiro rebelde, um pastor rebelde, um líder rebelde, que tenha prosperado ministerialmente. Porque Deus não pode mentir. Só pode exercer autoridade quem sabe estar debaixo de autoridade. E Davi era este homem. Então, o Davi, gente, ele teve que fugir. E uma dessas fugas, ele fugiu sozinho. O que ele fez? Ele foi lá para a terra dos filisteus, onde hoje é a faixa de Gaza. Você vai no mapa atual de Israel, você vai ver lá a faixa de Gaza, onde está tendo todo aquele problema lá com os palestinos, naquela faixa. Então os filisteus ficavam ali, margeando, sendo margeados pelo mar Mediterrâneo. E ele foi para aquele lugar. E os filisteus, gente, já há muitos anos, eram a maior pedra no sapato de Israel. Era um dos maiores inimigos de Israel. E o Davi foi para aquele lugar, achando, bom, ninguém vai me reconhecer. Mas quando ele chega lá, o que acontece? Olha, isso aí é Davi. Alguém reconheceu Davi e falou, eu conheço esse cara, é Davi, um dos maiores guerreiros de Israel. Ele está aqui para nos espionar. E aí pegaram Davi pelo braço e levaram para o rei dos filisteus. E Davi então se viu numa situação que era o milagre de Deus, ou ele ia ter que usar a criatividade dele. E sabe o que Davi fez? A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 21:13, que na frente de todos eles, Davi fez de conta que estava louco, começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Devia ser uma cena maravilhosa, né, irmãos? E aí então o rei dos filisteus ficou indignado, né? Vocês estão... Gente, eu tenho tanta coisa para me preocupar, vocês trazem um maluco desse aqui. Manda esse cara embora. Então Davi foi livre, porque ele usou de um estratagema. Agora, veja a situação que Davi se encontrava: perseguido, olha só, perseguido, jurado de morte, fugitivo em terra estranha, fingindo-se de louco para não ser morto. Olha a situação de Davi, meus irmãos. Olha a situação de Davi. Muita gente no lugar de Davi, será que continuava crente? O que você acha? Será que alguém no lugar de Davi continuaria crendo em Deus? Continuaria confiando no Senhor? Continuaria adorando a Deus? Continuaria vindo à igreja? Continuaria servindo o Senhor Deus? Perseguido, injuriado, injustiçado, jurado de morte, precisando passar aquela vergonha toda aquela humilhação que ele estava passando. Mas veja, em toda aquela terrível situação, Davi jamais deixou de perder a sua confiança e a sua fé em Deus.
Pelo contrário, Davi atribuiu a Deus o livramento que ele teve. Davi atribuiu a Deus aquela ideia que ele teve. Davi atribuiu a Deus ele ter saído dali livre, ileso, são e salvo daquele lugar, no meio dos seus inimigos. E é por isso que ele compôs o Salmo 56. O Salmo 56 é para descrever as experiências que ele teve com Deus, naquela circunstância tão adversa, tão difícil que ele experimentou. Então, quando nós olhamos para o Salmo 56, nós aprendemos com Davi, que quando nós enfrentamos os duros golpes da vida, que quando enfrentamos as adversidades da vida, que quando enfrentamos as intempéries da vida, nós precisamos olhar para a nossa existência, na perspectiva do passado, do presente e do futuro. Olhar a nossa vida na perspectiva do passado, do presente e do futuro. Agora preste atenção. Este olhar para o nosso passado, para o nosso presente, para o nosso futuro, não é com o nosso olhar humano, não é com o nosso olhar humano, mas é com as lentes de Deus, é com as lentes de Jesus, é com o olhar do Espírito Santo. Então nós temos que pegar as lentes de Deus, temos que pegar o olhar de Deus, a mente de Deus. Paulo diz que que Deus implantou em nós a mente de Cristo, e olhar toda a nossa existência, o que já vivemos, o que estamos vivendo e o que vamos viver, com os olhos de Deus. E é exatamente isso que Davi faz no Salmo 56, em várias partes desse Salmo. Então, eu quero que você acompanhe comigo. Se você está passando por alguma dificuldade, por uma luta, por uma tribulação, se eu perguntar aqui, tem alguém passando por alguma tribulação, por alguma luta? Certamente, muitos levantarão a mão, porque todos nós, em menor ou maior grau, estamos enfrentando algum desafio na nossa vida. Pode ser que não seja um problema, pode ser que não seja uma tribulação, pode ser que não seja uma perseguição, como Davi estava enfrentando, mas com certeza todos nós estamos nesse exato momento da nossa vida com alguma situação desafiadora. Seja na família, seja no trabalho, na carreira, no ministério, na nossa vida espiritual, no nosso casamento, com os filhos, no casamento. Em alguma parte da nossa vida há um desafio, há uma situação desafiadora, que prova a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que nos testa diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, você precisa aprender com o seu passado. O seu passado é um professor. Tudo que você viveu te ensina algo. E Deus, Ele quer aproveitar tudo que você viveu. Deus, Ele não rejeita nada, Deus quer aproveitar tudo. As coisas boas, Deus quer que você continue praticando-as. As coisas ruins, Deus quer eliminar da sua vida, e Ele quer que você aprenda a não fazer mais, e extrair ensinos daí. Da sua maior dor, Deus quer criar uma cicatriz, curar você, para que você esteja apto a ajudar outras pessoas que estão enfrentando o que você viveu no seu passado. Veja o que Davi diz no Salmo número 8, no versículo 8 do Salmo 56. Ele vai dizer assim para Deus: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? O Davi está trazendo à sua memória como Deus havia cuidado dele no momento de aflição. Como Deus havia cuidado dele naquele momento em que ele entrou lá na terra dos filisteus e foi reconhecido e levado para o rei. Quando ele diz: o Senhor contou os meus passos quando eu sofri perseguições. Davi está dizendo, Deus contar os passos dele, é Davi dizendo o seguinte: eu sei que o Senhor esteve comigo em cada passo que eu dei. Em cada passo que eu dei, o Senhor não me abandonou.
O Senhor esteve comigo o tempo todo, o Senhor não desgrudou de mim, as tuas mãos não soltaram das minhas mãos. Quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor me consolou quando eu senti aflição. O Senhor trouxe paz para o meu coração. O Senhor enxugou as minhas lágrimas. Irmãos, a gente não pode se esquecer de como Deus nos ajudou no passado. Porque se a gente se esquecer do que Deus fez por nós no passado, isso vai nos levar à ingratidão. Vamos lembrar o que disse Jeremias, num dos momentos mais trágicos da história de Israel. Quando Jerusalém estava sendo invadida pelos babilônicos, as 12 tribos não existiam mais. Judá era o último remanescente das 12 tribos. A pequenina Judá. Como Deus chamou Judá, meu bichinho de Jacó. Israel não era mais aquela grande nação poderosa dos dias de Davi, dos dias de Salomão. Agora, Judá era um povo pequenininho, incrustado no meio de grandes nações como o Egito, a Síria, a Babilônia. E então, Jerusalém estava sendo invadida por Nabucodonosor, as mulheres estavam sendo violentadas, as casas sendo queimadas, o templo sendo profanado, os muros e os portões da cidade virando ruínas, morte, destruição, sangue. E Jeremias foi testemunha desses acontecimentos. Por isso que ele escreveu o livro chamado Lamentações, porque é um lamento sobre o que o povo estava sofrendo por causa dos seus pecados que eles haviam cometido contra Deus. E no meio de todo aquele sofrimento, o Jeremias ele escreveu para o Senhor, ou orou ao Senhor e escreveu pelo Espírito Santo: trarei à minha memória o que pode me dar esperança. Quando estamos vivenciando um momento difícil, temos que trazer à memória o que nos dá esperança, irmãos. Devemos acessar o nosso passado e nos lembrar dos grandes feitos do Senhor. Vamos nos lembrar de Israel. Você conhece a história de como Deus tirou o povo de Israel do Egito, como os fez caminhar por 40 anos no deserto. E quando surge uma nova geração, Deus então fala para Moisés juntar todo aquele povo, aquela nova geração de israelitas. Depois de 40 anos caminhando sobre o deserto, eles não haviam ainda conquistado a terra, eles iam conquistar a terra. E olha o que Deus falou para eles, Deuteronômio 24:18: lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, nosso Deus, os tirou dali. Olha o que Deus está fazendo, gente. Eles não tinham conquistado a terra ainda. Eles não tinham pisado em Canaã, eles não tinham pisado na terra prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam ainda no caminho, estavam ali na porta, perto de tomar posse. Em breve Moisés iria morrer, Josué iria assumir a liderança do povo, mas Deus está dizendo para eles: olha, lembrem. Deus está dizendo: quando vocês alcançarem a bênção, quando vocês alcançarem a vitória que eu vou dar para vocês, lembrem, não se esqueçam, que não caia no esquecimento da onde vocês saíram e o que eu fiz na vida de vocês. Irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos, que Deus tirou do fundo do poço, que Deus tirou lá do lamaçal do pecado, gente que Deus curou, sarou, restaurou, Deus deu família para o sujeito, deu filhos, prosperou. E aí a pessoa, no meio da caminhada, se esqueceu de onde saiu, se esqueceu do que Deus fez e abandonou o Senhor. Que nós não venhamos fazer parte desse grupo de pessoas. Que nós estejamos e sejamos encontrados pelo nosso Deus entre aqueles que não se esquecem dos feitos do Senhor, e por esses feitos
continuamos crendo em Deus. Os feitos que o Senhor operou no teu passado, irmão, te ensinam que o teu Deus é poderoso. Que o Deus que operou no passado continua operando no presente e continuará fazendo no futuro. Amém ou não amém? Então eu quero aqui convidar você a fazer um exercício. O exercício é você buscar lá na tua memória a maior vitória que Deus te deu depois que você se converteu. Da maior luta que você enfrentou depois que você se converteu. Da maior dor que você sentiu depois da sua conversão. Seria muito interessante você chegar em casa hoje e você contar essa história num papel. Escreve. Diga tudo o que você sentiu e diga como Deus te livrou. Escreva quais foram as pessoas que Deus levantou para te ajudar, para te amparar, para te aconselhar. Os anjos sem asas do Senhor que Ele colocou no seu caminho, para enxugar as tuas lágrimas, para dar o ombro para você chorar. Escreva os milagres que Deus fez, as coisas sobrenaturais do Espírito Santo. Escreva como Ele te restaurou, como Ele te levantou, para você não esquecer. Não se esqueça do que Deus fez por você. Um dos pecados de Israel no deserto foi o esquecimento. O esquecimento denota ingratidão, falta de compromisso com Deus, falta de consideração mesmo. É desonrar a Deus. Esquecer o que Deus fez por nós é uma desonra ao Deus Criador, ao nosso Deus que nos salvou, que nos purificou, que perdoou os nossos pecados, que nos fez de novo, que nos fez nascer de novo, que implantou em nós pela graça o Espírito dele e nos fez morada do Senhor. Então, está enfrentando luta, situação desafiadora, aprenda com o passado. Mas também encare o presente. Davi vai dizer nos versículos 1 e 2 que nós já lemos: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo, veja, está no presente, estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muitos os que lutam contra mim. O que Davi está dizendo, em outras palavras, é: eu sei quem são os meus inimigos. Eu sei quais são as minhas lutas. Eu sei o que eu estou enfrentando. E Pai, eu estou entregando tudo isso em Tuas mãos. Estou entregando tudo isso em Tuas mãos. Davi não é como alguns malucos da fé, porque existe aquela maluquice da fé que é uma fé boa. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé não tem muita explicação, gente. A fé é você acreditar que Deus fará coisas que você ainda não viu. Isso é fé. A fé não tem muita explicação. Agora, não é fé você dizer que os problemas que estão na sua frente não existem. Isso não é fé. Isso não é fé. Tem um problema ali para você resolver, tem um problema ali para você encarar, e aí você, em nome de uma falsa espiritualidade, em nome de uma falsa fé, você joga aquele problema para debaixo do tapete e faz de conta que ele não está ali. Isso não é fé, isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de maturidade cristã. Isso não é fé. A verdadeira fé, ela não somente faz você acreditar que Deus é capaz de te livrar daquele mal, mas como também faz você encarar aquele mal. Enfrentar aquele mal, não com as tuas forças, mas com as forças que Deus dá. Então Davi, ele encarava os seus problemas, ele não fazia de conta que os problemas não estavam ali, mesmo em nome de uma suposta fé, que confessa que os problemas não estão ali, que os problemas não existem. Por isso que tem muita gente que está frustrada com Deus, mas eu já confessei que eu estou curado, eu já confessei que esse problema não existe, eu já confessei. E a coisa está ali. Então, o problema não está em Deus, o problema não está em Jesus,
O problema está na forma como nós entendemos o que é fé e como que nós aplicamos essa fé na nossa vida. É o que eu falo, a gente vai ouvindo um monte de pregador por aí e a gente começa a reproduzir coisas sem pensar muito bem o que a gente está fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12 que um dos dons do Espírito é o dom de discernir espíritos. É o dom de discernir espíritos. O que isso significa? Que quando alguém está falando em nome de Deus, apenas 3 espíritos, um desses 3 espíritos estará agindo naquela pessoa. Ou ele está falando dele mesmo, ou ele está falando em nome de Deus e por Deus, pelo poder de Deus, ou é o diabo usando a vida dele. Por trás de cada espírito, por trás de cada ensino, de cada palavra dada em nome de Deus, existe um espírito. É o que o apóstolo João fala, lá em 1 João capítulo 4, leia a Bíblia, irmão. Provai os espíritos, ele diz, provai os espíritos. E por que João está falando isso? Porque tinha gente pregando, falando em nome de Jesus, mas pelo espírito do anticristo. Enquanto outros pregavam pelo poder do Espírito Santo. Certo? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos encarar o presente com a graça de Deus e não fazer de conta que o presente não existe, não fazer de conta que aquele problema não está ali, não é pegando o problema e jogando ele a sujeira para debaixo do tapete. A gente pode esconder aquela sujeira das pessoas e até de nós mesmos, mas de Deus nós não podemos esconder. Então, Davi vai nos ensinar a encarar o presente. Como? Primeiro, confiando em Deus. Nos versículos 3 e 4 ele diz: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer os simples seres humanos. Veja, ele diz no versículo 4, não terei medo de nada. Mas veja o que ele diz no versículo 3, quando eu estou com medo. Veja bem, Davi não está dizendo que ele não sente medo. Ele está dizendo que quando ele sente medo, ele confia em Deus. E a confiança em Deus aplaca o medo. Certo? Por isso que ele diz, por isso que ele diz depois, não terei medo de nada. Por quê? Porque quando ele sente medo, e o medo é uma emoção humana, não existe nada mais humano do que o medo. Agora, a gente não pode deixar o medo nos paralisar. O medo colocar dúvidas no nosso coração em relação ao amor de Deus, ao cuidado de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode sentir medo e continuar crente. Você pode sentir medo e confiar em Deus, que não é pecado você sentir medo. Ah, mas o apóstolo João, ele vai dizer, lá na primeira carta, que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Cuidado para não demonizar o medo, porque ali, eu vou abrir um parênteses na mensagem, João está falando de um medo muito específico. Ali, João não está falando do medo que você sente quando está em perigo, como Davi sentiu naquele dia. Por que Davi se fingiu de louco? Porque ele sentiu medo. E quando você sente medo, é uma reação natural do seu organismo reagir. Aliás, o medo é a reação a uma situação de perigo. Aí você sente medo. Seu organismo libera adrenalina, para que você possa correr, se proteger, lutar ou se esconder, para você fazer alguma coisa. Então, não é desse medo que João fala ali em 1 João. O que sente medo não é aperfeiçoado no amor. Ali, João está falando de um medo muito específico. Que medo? O medo de ser julgado e condenado por Deus. É desse medo que ele está falando. Ele está falando o seguinte, olha, quem que é aperfeiçoado no amor? É aquele que está amando a Deus e aos irmãos como Deus quer. Porque aquele que não ama a Deus e ao próximo como Deus quer, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sentir o peso na consciência de que não está fazendo a vontade de Deus, a consciência de que está errado, que está em pecado,
Então, logo, o medo de Deus, o medo do juízo de Deus, da condenação de Deus. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Medo do quê? Medo da condenação de Deus porque está fazendo alguma coisa errada. É isso. Certo? Ali tem a ver, aquele medo está relacionado à nossa comunhão, à nossa vida com Deus, à prática da palavra de Deus. Certo? Temos que falar isso por quê? Porque às vezes a pessoa está numa situação que ela está sofrendo um perigo, uma perseguição, o medo está ali e a pessoa acha que Deus está condenando ela porque ela está com medo. Né? Então a gente tem que entender o que a palavra de Deus está dizendo, para não sair falando bobagem por aí. Certo, meus irmãos? Quando estou com medo, você pode sentir medo, desde que você confie no Senhor. Entregue o teu medo para Ele, porque em seguida você vai poder dizer: agora não tenho medo, porque eu confiei nele. O que me pode fazer os seres humanos? Você tem que temer só Deus. Tema a Deus, tema a Deus, tema ao Senhor. Encare o presente, meu querido, conhecendo os inimigos da sua fé. Davi escreveu nos versículos 5 e 6, ou cantou nos versículos 5 e 6. O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Davi está dizendo, em outras palavras: eu conheço os meus inimigos, eu conheço as suas artimanhas, eu conheço as suas estratégias, eu sei o que eles fazem, eu sei o que eles estão falando. Você sabia que existem inimigos dentro de você? E existem inimigos fora de você. Inimigos que combatem contra tudo que Deus quer fazer na tua vida. Inimigos que combatem os propósitos que Jesus tem na tua vida. Quais são os seus inimigos internos? O primeiro e o mais difícil de todos: o pecado que nós herdamos de Adão. A palavra de Deus diz que nós já fomos livres da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não seremos julgados para a salvação, seremos julgados para galardão. Já somos salvos, o nosso nome está inscrito no livro da vida. Não há condenação, não há maldição sobre a tua vida, irmão. Fomos livres também do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não pode ter domínio sobre nós, porque agora Deus, por sua graça, implantou em nós pelo Espírito Santo a lei do Espírito e da vida. E por essa lei que nós vencemos a lei do pecado e da morte, que dominava a nossa vida, dirigia os nossos pensamentos, dirigia os nossos atos, antes da nossa conversão. Então fomos livres da condenação do pecado, do poder do pecado, mas ainda não fomos livres da presença do pecado. Por isso que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele diz mais, que aquele que diz que não tem pecado nenhum, engana-se a si mesmo. O crente é um pecador, arrependido, mas pecador. A natureza do pecado ainda está em nós. E essa natureza, ela batalha contra o que Deus quer fazer em nós. É o que Paulo escreve aos Gálatas, que é uma guerra, uma milícia dentro da gente. A natureza pecaminosa milita contra o Espírito Santo que está dentro da gente. E é nós que decidimos quem sairá vencedor. À medida que damos lugar às coisas de Deus, ao Espírito Santo, à presença de Deus, à palavra de Deus, o Espírito Santo vai se enchendo dentro da gente. Mas à medida que vamos dando lugar ao pecado, às coisas do mundo, às narrativas do mundo, às ideologias do mundo, o Espírito Santo ele vai se esfriando dentro de nós. E a carne vai tomando seu lugar. Então, quem que nós estamos alimentando? A natureza pecaminosa é um inimigo da nossa fé. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, esse inimigo que está dentro da gente, que é mais poderoso do que o diabo, porque o diabo não pode tocar em você. O apóstolo João fala isso lá, o maligno não pode nos tocar. Se existe um crente que está possesso de demônio, não é crente, gente. Tem alguma coisa errada aí, porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E onde está o Espírito Santo, o diabo não pode estar junto ao mesmo lugar. Certo?
Então, meus amados, o diabo é o nosso arquirrival, o nosso arqui-inimigo, é o maior inimigo de Deus, e então é o nosso maior inimigo também. Só que o diabo não está dentro da gente, a natureza pecaminosa está. Então você tem que se conhecer, quais são as suas maiores tentações, quais são as suas maiores fraquezas. Eu vou dar um exemplo. Você já percebeu que aquela pessoa que antes de se converter não levava desaforo para casa? Você conhece alguém assim? Você conhece? Eu sei que não tem ninguém assim aqui hoje, nesse culto. Esse pessoal vem tudo no culto da noite. Pessoal que sempre estava brigando na escola, sempre está quebrando pau no trânsito. Sabe aquela pessoa com cara de folgado? Chegava na escola, tinha aqueles caras com cara de folgado, não tinha? Sempre estava metido em briga. Não tem ninguém assim aqui, graças a Deus. Esse pessoal é tudo do culto da noite, vamos fazer uma oração especial por eles. Pode reparar, gente, a pessoa se converte, é uma fraqueza que a pessoa tem, o diabo vai tentar a pessoa ali. É ali. Eu conheço um irmão, gente, um amigo de muitos anos, hoje ele já está casado, já, né, adulto, mas ele estava indo para o culto, com a gravatinha dele, e aquele dia ele estava meio injuriado, e o diabo sabia, o diabo sabe quando você está bem, o diabo sabe quando você está injuriado, o diabo sabe. Estava indo com a gravatinha dele, aí estava indo para a igreja, injuriado, aí passou alguém por ele, e tirou sarro da gravata dele, mas foi só uma, puf, no meio da cara do sujeito, indo para o culto. Por quê? Fraqueza, irmãos. Aí chega no culto, vai chorar, vai pedir perdão para Deus, né? Então, se a tua maior fraqueza era a feijoada, o diabo não vai colocar lasanha na sua frente. Ele vai colocar a feijoada. Estou falando por metáfora, né, gente? Porque nem a feijoada nem a lasanha é pecado comer. Aliás, é benção grande, né? Desde que você não peque por glutonaria, certo? Então você tem que se conhecer. Quais são as suas maiores tentações? Evite lugares, pessoas. Evite acessar coisas que vão te levar ao pecado, que você sabe que vão prejudicar você. Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os demônios, está escrito lá. Agora o diabo usa gente, o diabo usa pessoas. A sua luta não é contra as pessoas, mas você tem que ter consciência que o diabo usa essas pessoas. E o que você tem que fazer? Você tem que orar por elas. Você está orando pelos seus inimigos, que o inimigo levanta para atazanar a tua vida? Você está orando por elas? Hein? Tem que orar. Qual que é a vontade do nosso coração? É orar assim: Senhor, sabe aquele raio? Sabe aquele raio de rachar coqueiro, Senhor, um dia de tempestade? É esse. Mas manda, Senhor, assim, certeiro, bem no meio da testa do sujeito. Mas salva antes, Jesus, para ele ir para o céu. Não, olha o que Jesus fala. Vamos aprender isso, hein, gente? Vamos aprender isso aqui, hein, ó. Domingo de agosto. Nós temos que abençoar os inimigos. Gente, Jesus deve ter um bom humor, né, irmãos? Bom humor de Jesus, né? Abençoar quem está falando mal de você, está te criticando, sendo injusto, ingrato, usando de maledicência com você, falando de você pelas sombras. Você tem que orar, pedir para Deus abençoar o sujeito. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, sabe onde começa a mudança? Aqui, ó, no teu coração. É no teu coração que começa a mudança do Senhor. Amém? E temos que conhecer as artimanhas do diabo, gente, que é o nosso maior inimigo. O que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5? Que o diabo ele anda ao nosso derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Por que ele anda ao nosso derredor? Porque ele não pode tocar em nós, mas ele pode usar vidas, criar circunstâncias para nos atrapalhar, apresentar o pecado para a gente, para ver o que a gente faz. Então o diabo ele é astucioso. Você pensa que o diabo vai aparecer para você com 2 chifres, com um rabo enorme, com um tridente na mão, vestido de vermelho?
Não, não, ele não vai aparecer desse jeito não. Ele vai aparecer bem, de uma forma sutil, de um jeito que você não consegue perceber que ele está ali. Então você tem que conhecer as artimanhas do inimigo. Como que você encara o presente também? Louvando e adorando a Deus. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Certo? Adoração a Deus. Gente, essa é uma das maiores evidências de que a pessoa é crente de verdade. Porque no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da perseguição, a pessoa está lá, levantando as mãos e adorando o Senhor que a salvou. Glorificando o Deus que perdoou os seus pecados. O Deus que está sustentando a vida dela no meio da dor. A Bíblia diz, aliás, Jesus ele diz, melhor ainda, está na Bíblia, que o Pai está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Gente, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. No momento que a pessoa mais precisa de Jesus, a pessoa se afasta da igreja, da comunhão dos santos, para de adorar, para de buscar ao Senhor. Irmão, por que você deixou de vir à igreja? Porque eu estou fraco. Meu Deus do céu. É aí que tem que buscar a Deus. É aí que tem que buscar o Senhor. É aí que tem que adorar a Deus. E eu não estou falando de ministério, gente, porque às vezes a gente precisa se afastar um pouco para cuidar da nossa vida. Se afastar do ministério, estou falando, de alguma coisa que a gente faz na igreja, isso é salutar. Agora, o que você não pode deixar de adorar, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de estar na igreja. Você tem que cuidar da tua vida espiritual, da tua comunhão com Deus. Sim ou não? Certo? Como que você encara o presente? Também com gratidão e reconhecimento da fidelidade de Deus. Versículos 12 e 13, Davi cantou: os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Quando a gente fala da gratidão no presente, é quando o seu presente se encontra com o seu passado. Porque a gratidão, ela fala do que você passou no passado, está vivenciando no presente. A gratidão. Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pela tua força, obrigado pela tua consolação, obrigado pelo teu Espírito na minha vida, obrigado, Senhor, por tapar os meus lábios quando quero falar bobagem, obrigado por segurar os meus pés quando estou indo para cima de que eu não devo. Senhor, obrigado, Senhor, por não soltar das minhas mãos, por perdoar os meus pecados. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam em meu favor todos os dias, porque senão eu não estaria aqui. Render-te-ei ações de graças. Então Davi, gente, exercia essa fé ativa, vibrante, corajosa, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao medo, aprendendo com o passado, encarando o presente e também visualizando o futuro. Davi visualizava o futuro cheio de fé e esperança. Quando a gente fala de gratidão, estamos falando do nosso olhar para o passado. Quando falamos de esperança, estamos falando do nosso olhar para o futuro. Versículo 9: quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei: Deus está comigo. Por que eu posso olhar para o futuro? Olhar para o futuro e vislumbrar o futuro em que Deus está me livrando, Deus está me ajudando. Quando eu pedir a tua ajuda, o Senhor responderá a minha oração, o Senhor me livrará, o Senhor me ajudará. Qual que é a razão disso? É quando o futuro se cruza com o presente agora. Porque uma coisa eu sei: Deus está comigo. Agora, neste momento, neste minuto, nesse segundo, e Ele continuará para sempre. Porque quando a gente fala do futuro, a gente está falando do futuro sob dois aspectos. O primeiro, o futuro, o nosso futuro aqui nessa vida. O seu futuro até o teu coração parar de bater. Seja porque a morte física vai chegar, ou seja pelo arrebatamento.
E o seu corpo será transformado num corpo glorificado para se encontrar com Jesus nos ares, no arrebatamento da igreja. Certo? Mas a gente também está falando da esperança que olha para o futuro eterno. A nossa esperança, ela é para agora, para a nossa vida que nos resta aqui nessa vida, nesse mundo, nesse planeta chamado Terra. Mas a nossa esperança também olha para a eternidade. Para quando estaremos naquele lugar que Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar. E eu creio no meu coração que esse lugar está preparado. E os sinais que nós estamos encontrando, que nós vemos, demonstram que esse futuro está perto, gente. Está perto. Está perto. Porque temos visto coisas que jamais vimos na nossa vida e na história da humanidade. Poderia falar sobre isso aqui mais uns 30 minutos, mas não farei isso. Sobre os sinais, tomaria muito tempo. Davi sabia que sua oração seria por fim atendida, por isso que ele disse, eu sei que Deus vai responder minha oração. Isso é fé, é esperança, certo? A esperança, gente, é uma das maiores características do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. Porque a nossa esperança, como diz, preguei sobre esperança dias atrás, né? O mundo se diz que a esperança é a última que morre. E alguns brincam ainda com essa frase, diga, mas morre. A nossa esperança, ela nunca morre, porque a nossa esperança não é só um sentimento. A nossa esperança é uma pessoa, que é Jesus. E Jesus, Ele venceu a morte. Ele vive para sempre. A nossa esperança vive. E é uma esperança viva que jamais morrerá. Quantos aqui entraram sem ter esperança de um futuro abençoado por Deus? De repente você entrou aqui desesperançado. Mas Deus quer renovar a tua esperança. Ou fazer uma esperança que você nunca teve no seu futuro. Uma esperança com Deus. Alguns talvez entraram aqui no futuro, porque talvez tenham entregado-se ao pecado. Tem gente que faz isso. Ao invés de se agarrar em Jesus na hora da dificuldade, se lança ao pecado, como uma fuga para aliviar a dor. Mas o pecado não pode trazer nada de bom, gente. O pecado é um abismo que chama outro abismo. Olha o que diz Provérbios, o livro da sabedoria. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Tem gente pensando isso. Ah, mas por que eu que sou crente, sirvo a Deus, estou passando por isso, meu vizinho aqui, ó, feiticeiro, idólatra, zomba de Deus. Aí você olha para o outro lado do muro e você fala, a vida do outro é melhor do que a minha, é mais feliz do que a minha. Essa comparação é humana, injusta. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Não tenha inveja dos pecadores, tema Deus, não será frustrada a tua esperança. E Hebreus 10, 23 diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque quando você se converteu, você declarou no teu coração, eu creio que Jesus é o meu Senhor, eu creio que vou morar no céu com Ele, eu creio que o meu Jesus jamais me deixará. A confissão da sua esperança, retenha com firmeza esta confissão. Porque o nosso futuro está fundamentado na fé da esperança que temos em Jesus. Podemos ter essa esperança em nosso futuro, porque o nosso Jesus vive. Amém? Ele vive. E para concluir, irmãos,
duas verdades sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro em Deus. A primeira verdade é essa aqui, ó, que o seu passado está em Cristo. Por quê? Porque Ele já perdoou todos os seus pecados. O diabo não pode mais te acusar do que você fez no passado sem Jesus. O diabo não pode acusar você, o diabo não pode vir com uma lista de pecados para te acusar, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O seu presente é de Jesus, o seu agora, porque Ele habita agora em você pelo Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva dEle. O seu nome está inscrito no livro da vida. Você é a ovelha de Jesus. Você faz parte do rebanho do Senhor. Você é filho de Deus, gerado dEle, nascido do Espírito Santo e da palavra do Senhor. O seu presente é de Jesus, e o seu futuro pertence a Ele, porque Ele prometeu a você a vida eterna, onde você estará com Ele por toda a eternidade. Eu gosto da expressão de Paulo, quando ele diz, quando ele fala, o que vai acontecer no arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, e ele fala como que vai ser isso, e aí no final ele diz assim: e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E a segunda verdade é que quando você contempla os feitos operados pelo Senhor no seu passado, isso te deixa firme e seguro no presente, vislumbrando com fé e esperança o seu futuro com Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos.